Eucaristia é a participação na hóstia. É a versão romanista da ceia do Senhor, a participação na hóstia, a Eucaristia. Eu expliquei para os irmãos que a palavra Eucaristia vem do verbo euharisto. Euharisto significa dar graças. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, aí aparece o verbo euharisto. Por causa disso, então, o nome do sacramento é Eucaristia. É o sacramento ligado ao dar graças de Jesus durante a ceia. Então, a Eucaristia se repete em toda a missa. Os católicos romanos participam da Eucaristia em todas as missas. E também a penitência, que é a demonstração de arrependimento por meio de algum ato de flagelação. Jejuns, vigílias, pagamentos de promessas, a reza repetida de várias orações. Isso tudo, essas penitências, são expressões externas de arrependimento. E essas penitências, então, também infundem justiça na pessoa. Então, ao longo da vida, a pessoa vai acumulando justiça. E quando ela chega diante de Deus no final de tudo, ela apresenta, então, a sua vida com aquela justiça que nós chamamos, na teologia, nós chamamos de a justiça infusa. Só que é muito difícil a pessoa ser recebida por Deus com base na justiça que foi sendo infundida a ela ao longo da vida. Só os santos, só os grandes santos canonizados conseguem uma infusão de justiça suficiente para entrar direto no céu. Só as pessoas que foram canonizadas. Só os santos que nós conhecemos aí na história da igreja, esses homens de Deus consagrados, que Deus usou e que fizeram grandes obras, esses homens, somente estes conseguem chegar diante de Deus com a justiça infusa numa quantidade que é possível a pessoa ser aceita diante de Deus. Então o que fazer? A única saída é Deus mandar a pessoa, com uma justiça infusa insuficiente, é mandar a pessoa para um lugar intermediário, entre o céu e o inferno. E o nome desse lugar é o purgatório. E a pessoa então ela fica no purgatório por um tempo. Fazendo o quê? Se livrando das suas culpas e adquirindo mais justiça, justiça suficiente para poder entrar no céu. Então, para que o tempo no purgatório seja curto, é necessário que a pessoa tenha bastante justiça em vida, para que ela passe o menos tempo possível no purgatório, que o purgatório é um lugar de sofrimento, é um lugar de fogo. E a pessoa tem que ficar o menor tempo possível ali. E os parentes vivos podem ajudar a pessoa a adquirir mais justiça. Como? Simples. Rezando missas para ela. Muitas missas sendo rezadas para essa pessoa, em favor dessa pessoa. E comprando o perdão dela. Na Idade Média, na época da Reforma Protestante, a penitência poderia ser substituída pela compra do perdão, que era um documento que era vendido. Um documento era vendido chamado indulgência. A aquisição desse documento equivalia a uma penitência, porque era muito difícil pagar penitência naqueles dias. A penitência envolvia autoflagelação, bater com um chicote nas costas. A indulgência envolvia a pessoa ficar com uma vela acesa, descalça, na neve a noite toda. Era muito sofrimento. E pessoas nobres tinham que fazer isso. Príncipes tinham que fazer isso. Então, para que não fizessem isso, então, eles adquiriam esse documento que a igreja concedia, dizendo, olha, nós temos um tesouro de graça muito grande que foi acumulado ao longo da vida de Jesus. Jesus conseguiu uma quantia de graça tão grande que a igreja dispõe de muita graça para dar. Então, se você pagar, você não precisa passar pela penitência. A igreja pode te conceder um pouco dessa justiça mediante a emissão desses papéis, desses documentos chamados indulgência. Então é claro, o que a religião se tornou naqueles dias, na Idade Média? Os 7 sacramentos foram propostos por Pedro Lombardo no século XII. Numa obra chamada 4 Livros das Sentenças. E essa visão teológica dominou toda a Idade Média, até os dias de Martinho Lutero. O que aconteceu então em face disso? Como esses sacramentos poderiam ser obtidos por meio de pagamento, a igreja virou uma instituição fortemente marcada pelo comércio. Tudo era dinheiro, tudo. Vendedores de indulgência, viajando pelas cidades, armando suas bancas, com tabelas de preço. Quanto custa o perdão de um assassinato? Quanto custa o perdão de um adultério? Quanto custa o perdão da fornicação? Havia tabela de preços. E você comprava o perdão e podia comprar o perdão até antes de cometer o pecado. Você pensava, eu vou cometer esse pecado amanhã. Já vou garantir o perdão agora comprando a indulgência, comprando o papel. E você podia também comprar o perdão para os seus parentes que estavam mortos no purgatório. Você poderia comprar o papel do perdão para eles também. A igreja se enriqueceu muito com isso.
se tornou uma das instituições mais ricas do mundo, ou talvez a mais rica do mundo. O poder papal se estendeu por todo o mundo, especialmente no Ocidente, e isso despertou a indignação de certos teólogos chamados humanistas. Os teólogos humanistas eram teólogos que se debruçavam sobre as humanidades. As humanidades, conforme nós vimos, as humanidades envolviam as letras clássicas, e as letras clássicas envolviam o grego, e o grego é a língua do Novo Testamento. Então, os teólogos humanistas se debruçaram sobre o grego e começaram a descobrir coisas que eles nunca tinham visto antes. E descobriram que todo esse sistema estava errado à luz da Bíblia. Que essas coisas não atribuem justiça à pessoa. Que essas coisas não transformam a pessoa numa pessoa justa diante de Deus. Eles descobriram pelo estudo do Novo Testamento que a justiça que Deus requer de nós não é uma justiça infundida ao longo da vida. Não é uma justiça adquirida ao longo da vida. É uma justiça imputada. Como? Como assim uma justiça imputada? Eles aprenderam o seguinte: quando alguém crê em Cristo como seu Salvador, a justiça de Cristo é atribuída à pessoa automaticamente. É a salvação pela fé.